Então tá, boa noite aos presentes, boa noite aos alunos que posteriormente assistirão a esse vídeo aula. Eduardo, vou pedir que tu que tá com o áudio aí, de vez em quando vai me dando uns oks aí, só para eu ir me orientando aqui, para ver que tem alguém aí, pode ser? Pode deixar, professor. Então tá, obrigado, cara. A gente vai falar um pouquinho hoje, basicamente, então, vou fazer uma prestação de contas, digamos assim, do nosso conteúdo programático que foi visto até aqui, né, no encerramento do semestre. Lembrando que desde o começo eu já comentei com vocês que essa nossa unidade ela tem praticamente 120 horas, né? São 40 horas introdutórias agora e mais 80 horas semestre que vem. Que o semestre que vem tem um conteúdo mais prático no sentido de trazer mais exemplos reais, os sistemas de informação, os indicadores epidemiológicos e outras questões que para a área de gestão tem mais sentido, assim, não é uma área, não é um conhecimento tão voltado para questões técnicas da área da saúde, né? A partir disso, então, eu vou só mostrar alguns tópicos aqui, algumas coisas que a gente viu, e aí quem quiser depois consultar o plano de ensino e o projeto pedagógico do curso, consegue fazer lá a verificação que os tópicos foram apresentados. Né? Então, a gente começou lá em 14/4, né, foi nossa primeira aula, e a primeira aula eu deixei ali reservado para a gente abordar o plano de ensino, pedi também para que os alunos comentassem um pouco sobre vocês, né, de onde eram, o que faziam, a gente chama isso de avaliação diagnóstica, né, para tentar identificar aí a diversidade da turma, né, que é o que sempre acontece. E aí eu deixei alguns materiais introdutórios à história da epidemiologia, através de um vídeo contando a história de John Snow, mostrei para vocês o acesso ao periódico CAPES, né, porque vão usar isso ao longo do curso inteiro, uma sugestão de documentário, série, enfim, esses pontos foram vistos aqui. Depois a gente viu uma abordagem introdutória ali, né, sobre a natureza e uso da epidemiologia, onde é que ela é utilizada, por qual motivação, uma estrutura no sentido de tentar entender um pouco dos conceitos básicos, algumas terminologias usadas. A gente viu um pouco também algumas diferenças de alguns conceitos, o portal do governo federal em relação à Covid-19, porque está muito em evidência isso, e lá a gente consegue também associar alguns termos, né, mortalidade, letalidade, morbidade, questão de incidência e prevalência, e esses outros pontos que a gente foi vendo. Deixei também ali um material sobre a história da varíola, enfim, e mais as nossas atividades de reflexão, né, as atividades participativas de cada aula. A gente deu continuidade através da leitura de um capítulo que tratava sobre epidemiologia básica. Também deixei, já expliquei como utilizar o aplicativo da minha biblioteca, deixei alguns outros documentários aqui, esse especificamente que falava sobre um vetor de transmissão, né, sobre um mosquito do Zika vírus, e aí a gente foi dando prosseguimento num conteúdo que já começa a falar um pouco também sobre a natureza e uso da epidemiologia em relação a outros conceitos ali, principalmente que tratam sobre o processo saúde e doença, né? Aí a gente viu ali, deixei um documentário sobre a história da poliomielite, que é bem legal esse documentário aí também, algumas sugestões de livros, e a gente já abordou no mesmo conteúdo aqui na continuidade o capítulo 2 que tratava sobre epidemiologia básica, tratando de uma continuidade do conteúdo, né? Aí a gente participou daquele evento, né, a Jornada de Gestão em Saúde Pública, depois a gente fez uma revisão de conteúdos, porque alguns colegas manifestaram dificuldade de entendimento, principalmente ali na relação de incidência, prevalência, então a gente fez uma aula dedicada a isso, e também já comentei um pouco sobre a primeira avaliação, que era uma avaliação dissertativa, tá? Foi dado um prazo, né, foi dado um prazo de leitura do material e elaboração, e vocês fizeram lá a entrega da avaliação, e depois a gente passou para um próximo tópico, que seria o processo saúde e doença, e alguns modelos explicativos, também foram apresentados ali. Teve também a exposição de outros conteúdos também, e eu já propus ali uma introdução da segunda avaliação, que seria os vídeos, né, a apresentação dos vídeos de seminários online, digamos assim. Também deixei aqui informações de como produzir conteúdo digital, de como fazer as gravações, também estão todos aqui. Depois a gente avançou, né, falando mais um pouco sobre modelos explicativos de processo de saúde e doença, e esses períodos de patogenia, né, dentro da epidemiologia e dentro da história natural da doença, que vem o período pré-patógeno e o período do patogênese ali, onde há as alterações, e depois o desenlace, né, o que acontece após esse processo. E aí vocês fizeram as apresentações dos seminários, né, que foram disponibilizados no YouTube,
ficaram bem legais, né? A gente tem ali bastante gente que fez. A primeira e a segunda avaliação, acho que foram 14 ou 15 alunos que fizeram todos os conteúdos. E a gente foi dando continuidade. Depois, na próxima aula, eu deixei um artigo que tratava sobre medidas de ocorrência na população, mas isso vocês já tinham visto também, né, nos materiais anteriores, a relação com incidência, prevalência e outros pontos nesse sentido. E a gente foi dando continuidade até chegar agora em vigilância em saúde, que é esse último tópico, que na verdade é só uma parte introdutória, né? O que a gente vai ver de vigilância em saúde mesmo vai ser semestre que vem, através dos sistemas de informação de saúde, através dos indicadores de saúde, através dos tipos de pesquisa epidemiológica e outras questões que serão melhores abordadas até com uma quantidade de carga horária bem maior, tá? Como eu lembro que eu falei para vocês no começo da unidade, o principal desafio da epidemiologia é porque ela não é aquela ciência cronológica, né, que você tem um material que segue uma ordem no tempo e ela é tudo certinho, assim, tu consegue fazer um desenvolvimento de conteúdo bem parecido. Se vocês forem acessar qualquer livro de epidemiologia, vocês vão ver que a ordem dos capítulos que tratam de cada tema, eles são totalmente diferentes. Vai ter material que trata a vigilância epidemiológica já no começo, vai ter material que trata lá no final, as medidas de ocorrência no começo, outros no final. Então, é bem diversificado essa questão, justamente porque é uma ciência que não é baseada em um conceito só, e ela bebe da fonte de conhecimento de outras inúmeras ciências sociais aplicadas. Então, tem essa questão aí que dificulta o entendimento, se torna um pouco mais difícil também, mas, ao mesmo tempo, gratificante para quem, né, se envolve com o conteúdo. Bom, e aí também, né, foram propostos, então, a avaliação número 3, que, na verdade, mesmo sem saber, ou para quem já leu, já entendeu, quando a gente fala em vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, principalmente em vigilância em saúde, como um conceito mais amplo, a gente tem a questão ali de abordar o processo de informação, né, sobre as questões de saúde, e essa atividade número 3 ali de expor graficamente a questão de alguma doença, vem no sentido também já do material, de vocês imaginarem como seria essa divulgação, e vocês acabaram já fazendo isso, né, de uma forma que eu ainda não vi os materiais, eu vi um ou outro ali só, vou corrigir essa semana, no máximo semana que vem. Então, mesmo antes de abordar a teoria, vocês já estavam trabalhando em cima de um material que pode ser representado e utilizado dentro da vigilância em saúde, né, junto com os boletins epidemiológicos, junto com as normativas, com os informativos e outros documentos norteadores aí da vigilância. Foi entregue, né, foi entregue esse material, e aí a gente chegou ali na semana passada, a aula extra que eu disponibilizei para vocês estarem fazendo a leitura do capítulo, e aí a gente chega aqui no dia 28 hoje, né? Então, dia 28, a gente faz agora aqui um pouco dessa conversa. Semana que vem, dia 4, então, vai ser a prova final, uma avaliação final. Vai ser uma avaliação objetiva, tá? Contendo 10 questões. Antes de abrir a prova lá, eu vou gravar um videozinho explicando cada questão, para deixar bem tranquilo, assim, a questão do entendimento da prova, né? Mas é uma prova objetiva, não tem muito segredo, né? É baseada no material que está ali disponível, que a gente vai ver um pouco agora, e, acima de tudo, baseado na percepção de vocês sobre o tema, né, a consulta alguns materiais auxiliares, que eu vou estar mostrando também alguns sistemas hoje, vai auxiliar vocês na elaboração. Não é aquela prova objetiva decorar, tá, de pegar e decorar um conceito, porque 2, 3 dias depois a gente não lembra de mais nada e não faz nenhum tipo de associação. É mais no sentido de entender os processos ali dentro da vigilância, que vai estar auxiliando o semestre que vem vocês também. Tranquilo? Entendido, Eduardo? Pessoal aí, meninas, alguma pergunta vai me fazendo, tá? Fiquem à vontade. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa aí, só me interromper, não tem problema, tá? Então, isso, tá? Essa é a primeira parte, então, a gente abordou todo o conteúdo, né, gente? Eu sei que é um tema um pouco complexo, mas se vocês forem verificar, assim, quem levou a sério o conteúdo acabou aí vendo mais de meio livro de um livro de epidemiologia, e se vocês forem entrar em qualquer site no YouTube que trabalha a questão de epidemiologia, tanto para o pessoal da medicina, da enfermagem, vocês vão ver que a epidemiologia é uma das ciências que o pessoal mais relata dificuldade, então não é uma questão da gestão em si, porque ela tem essa complexidade, e então quem sair daqui entendendo o conceito básico, alguns pontos importantes, já sai atingindo um objetivo aí. E aí, então,
A partir disso, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo. Eu não vou ficar lendo material ou algo nesse sentido. Eu só vim para trazer, só queria trazer alguns tópicos para vocês relacionados ao capítulo, que eu acho que podem ser interessantes em aprofundar um pouco desse conhecimento, assim, tá? Eu acho que o primeiro ponto importante é o que a gente ouve, né? Vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, vigilância sanitária, né? São termos que são utilizados e que, dependendo da situação, podem significar contextos diferentes, né? E o livro em si, esse capítulo específico, ele aborda essa questão já na parte introdutória, né? Ele faz lá um contexto histórico da questão e tudo mais, mas ele deixa bem claro essas diferenças entre vigilância epidemiológica, vigilância em saúde e vigilância sanitária, por exemplo. E ele assume que nesse capítulo eles vão tratar como vigilância em saúde justamente para não confundir com esses outros dois termos, né? Então, nesse caso aqui, quando eles falam em vigilância em saúde, eles estão abordando a questão da vigilância epidemiológica também, tá? Acho que esse já é um ponto para não deixar confusão. Ah, professor, mas eu vi outro material, o outro autor abordava de outra forma, né? Então, essa é a questão dos conceitos também, né? A vigilância em saúde é um conceito mais amplo, e vocês vão ver que dentro de alguns estados, dentro de alguns municípios, as próprias secretarias que são fundadas ali, as pastas dentro das secretarias, elas têm definições diferentes, dependendo do município, dependendo do estado, e dependendo dessa relação com o Ministério da Saúde, tá? Então, tem essas diferenças. Só que o conceito, ele vem sempre bem parecido, assim, né? O que é a vigilância em saúde, então, né? É basicamente a coleta sistemática e contínua, análise e interpretação de dados sobre desfechos específicos, ou seja, para casos específicos, né? Na busca de planejamento, implementação e avaliação de práticas em saúde pública. Na nossa lei ali, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, também tem lá conceituado o que é vigilância epidemiológica, né? Tu vê que já é uma definição baseada em vigilância epidemiológica. Ou seja, conjunto de ações, né, que proporcionem conhecimento, detecção e prevenção e mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com essa ideia, né, de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, basicamente, o nome, a vigilância em si, buscar, né, buscar esses problemas que envolvem a saúde pública, a saúde coletiva, e tentar determinar aí planejamento, implementação, avaliação de práticas que possam estar lidando com esses conflitos aí relacionados à saúde, tá? Então, basicamente é isso, né, o conceito introdutório do tema, e aí vem os comentários ali que são importantes, porque eu acho que trazem à tona essa questão, né? Então, a gente tem ali um ponto que fala que vigilância epidemiológica também pode ser definido como um sistema de coleta, análise e disseminação de informações relevantes, né, para a prevenção e controle de um problema de saúde pública. E onde é que vocês veem isso hoje? Né? Quem entra no Instagram, por exemplo, de uma prefeitura, principalmente relacionado aos casos de Covid, sabe que essas informações são disponibilizadas. Então, tem lá o informativo, né, sobre casos, sobre óbitos, sobre recuperação, sobre pessoas internadas, e aí cada município, cada estado e o governo federal, de forma geral, adotou um critério para divulgar essas informações. E existem os padrões, existem alguns órgãos que são responsáveis por elaborar esse tipo de protocolo de vigilância epidemiológica na hora de divulgação de informações também, tá? Então, basicamente, tem esse contexto todo, e aí a gente vai destrinchando outras partes aqui, né, que tratam sobre isso, sobre essas denominações, sobre os objetivos, né, da vigilância epidemiológica e saúde pública. E aí eu venho direto aqui para essa questão de objetivos de um sistema de vigilância em saúde pública, né? Qual é o objetivo principal, então, num sistema de vigilância pública? Ele já foi dito lá em cima no conceito, né? Que é detectar, então, precocemente, né, surtos e epidemias e mudanças na distribuição espacial da ocorrência de doenças, nos grupos mais afetados e na gravidade dos quadros dessa doença. Então, é isso que é o objetivo principal de um sistema de vigilância em saúde. Identificar e detectar o quanto antes, né, quanto mais precoce for, surtos e epidemias e mudança na distribuição espacial da ocorrência das doenças. Não sei se vocês lembram, mas essa foi uma grande crítica até que a Organização Mundial da Saúde recebeu, especificamente por causa do Covid, né? Porque há uma alegação que a OMS demorou a investigar ou ir mais a fundo nos casos
que estavam acontecendo na China, teve uma acusação também que a China demorou para se manifestar em relação a isso, né, e ainda fica essa dúvida no ar do que pode ter acontecido, partindo do princípio que o primeiro caso realmente aconteceu na China, né, o caso INSE, que a gente chama, quando esse primeiro caso é identificado, não significa necessariamente que foi um primeiro caso, mas foi um primeiro caso identificado, e a partir daí é toda essa questão, né. A gripe espanhola, por exemplo, a gente chama de gripe espanhola, mas há muito material que fala que esse caso INSE, ele possivelmente, né, porque há 100 anos atrás ainda era mais difícil, ele possivelmente ocorreu nos Estados Unidos, né, então a gente chama de gripe espanhola, tem todo um contexto de guerra e de narrativa, né, mas há então essa possibilidade de que esse primeiro caso tenha acontecido nos Estados Unidos, tá? Então essa relação aí. Boa noite, Caroline, não tem problema não, tá? A gente começou só faz pouco tempo, tá gravado também. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui também. A Sandra também entrou. Sandra, boa noite. E a Samela, que também não tinha visto. Então, vamos lá. Qualquer coisa, perguntem aí. Então, é isso, né? Então, essa é a questão aí, esse é o objetivo da vigilância em saúde, né? Então, detectar esses casos, essas ocorrências. E a Covid vem aí nesse sentido da gente tentar enxergar melhor, porque justamente ocorreu isso, né? A gente tem um sistema mundial de vigilância, os países têm um sistema de comunicação de vigilância, mas existem casos que há outras variáveis também envolvidas, né? E nós aqui, dentro do nosso contexto, não podemos afirmar se houve realmente um atraso, se não houve, e quais são as outras questões envolvidas aí. Essas teorias aí a gente deixa para Facebook, grupos de WhatsApp e outras pessoas que disseminam informações aí que não são apuradas de forma correta, né? Então, essa continuidade, né, esse primeiro contexto do que são objetivos, aí vocês imaginem esse contexto, então. Então, a gente tem um objetivo, e esse objetivo, ele acontece através de determinadas ferramentas, determinados processos, né, que devem acontecer. E o primeiro processo dentro dessas características é a seleção de prioridades, né? Então, quais são as prioridades de um sistema de vigilância? Quais são as doenças ou agravos, né, que serão alvo desse sistema de vigilância pública? Aí um aluno me perguntou assim, né, professor, mas então a gente tem lista de prioridades? Tem, porque a gente tem agravos com fatores de risco maiores, com suscetíveis maiores, né, com letalidades maiores, então são questões que exigem níveis de prioridade e ações diversificadas, né? Então esse também é o primeiro momento ali de que a gente faz uma seleção de prioridades. Só para dar um exemplo para vocês, né, hoje à tarde a gente estava abordando um mapa que trata sobre as questões do vírus da AIDS, né? E aí, nesse mapa, a gente tem, por exemplo, ele era focado em 2014, se não me engano. E a gente tem ali na América do Norte 1 milhão de casos de HIV, na América do Sul 2 milhões, na Ásia e Oceania 4 ou 5, e aí a gente tem a África subsaariana lá com 25, 30 milhões de casos de HIV. Então, é uma diferença latente, né? Uma diferença absurda, né? E aí a pergunta foi justamente essa na conversa, foi por que não há uma prioridade de intervenção ali, né, por parte de todos os envolvidos nesse processo? Aí é uma questão de entender por que não se preocupa com isso, né? Por que esse é um entendimento que não se tem e deixa que isso aconteça essa epidemia histórica, né, que já acontece há muitos anos, desde 1980, e que não se encerra nesse processo aí. Bom, depois que você seleciona essas prioridades, né, a gente tem a definição dos objetivos, então, quais são os objetivos que essa vigilância epidemiológica vai atuar? Lembrando que no Brasil isso acontece com 3 focos, a gente tem a vigilância nos municípios, a gente tem a vigilância nos estados, e a gente tem a vigilância a nível federal, né, então há essa participação conjunta aí, cada ente com as suas atribuições. E aí, dentro desse sistema, a gente tem uma classificação em outros 3 subsistemas, tá? Acho que isso aqui também é importante no sentido de entender que como que essa vigilância epidemiológica ela é representada, né? E aí a gente tem um subsistema de informação, né? Ele é operado pelas redes de serviço de saúde, desde lá de você alimentar o sistema com as informações de um indivíduo, de um grupo. A gente tem um subsistema de inteligência epidemiológica, ou deveria ter, pelo menos, né? Responsável pelo quê? Pelas investigações científicas, pela busca do que há de mais atual, né? Sobre aquele tema, a nível
municipal, estadual, federal, mundial, justamente para tentar alimentar a vigilância de informações corretas. E a gente tem o subsistema de divulgação dessas informações, que é aquilo que eu falei no começo para vocês, que hoje está exemplificado ali, por exemplo, nas informações diárias que a gente recebe sobre a Covid-19 e outras doenças, no caso de Joinville da dengue também, e também nos boletins de vigilância epidemiológica, que são boletins que podem ser acessados na internet, depois eu vou mostrar alguns ali para vocês. Também tem esse sentido, né, de informar a quem possa interessar, nesse caso, né, falando de doenças, grupos específicos, a população de forma geral, os agentes envolvidos no processo de saúde, e a questão dos gestores também, da área da saúde, de outras áreas que tenham relação com isso, né? Isso tudo está envolvido. E o material traz alguns exemplos, ele fala do caso da microcefalia mais para frente, fala do caso do sarampo, e aí são outras questões que envolve ali. Então, posteriormente, né, a gente passa por essas duas etapas, vem a questão das detecções de casos. Então, você precisa de um sistema que identifique os casos dessa doença. E essa detecção, ela acontece como? Através da definição do caso, né, o que é o caso, o que é o caso que aconteceu de uma determinada doença naquela região ou naquela situação específica, e você tem essa observação dessa detecção desse caso. Posteriormente, né, após a detecção, criado ou são supostos mecanismos de detecção de casos, e depois tem uma lista ali que eu mostro para vocês, um fluxograma, um processo que é feito para tentar identificar esses casos, e os países trabalham com essas listas, né, de doenças prioritárias para obrigatoriedade de notificação. E aí eu vou mostrar aqui, ó, existe uma portaria, por exemplo, do Ministério da Saúde, que ele aborda isso, uma lista nacional de notificações de casos. E aí tu tem doenças e agravos, aqui está por ordem alfabética, e qual é o tipo de notificação que precisa ser dado, né? Aí tem periodicidade da notificação, ela tem que ser imediata, até 24 horas, ou ela pode ser uma notificação semanal. E qual que é o órgão, qual que é o ente, qual que é o agente responsável por essa notificação? Se é a Secretaria Municipal de Saúde, se é a Secretaria Estadual de Saúde, ou se é o próprio Ministério da Saúde, né? E vocês vão ver que em alguns casos é uma notificação conjunta, né? Os três entes precisam estar notificando esse caso. E aí são vários aqui, né, os problemas, a gente pode ver aqui a coqueluche, né, ela tem que ser estadual e municipal, a questão dos óbitos da dengue são os três, né, a notificação dos três entes, os casos relacionados com o Zika vírus tem que ser uma notificação semanal, para cada um tem aqui essa abordagem e essa relação, e essa lista ela não é taxativa, né, ela não é uma lista fechada, e ela é atualizada de acordo com o próprio cenário epidemiológico, né. Por exemplo, a gente não tinha essa síndrome respiratória aguda grave relacionada ao coronavírus alguns anos atrás. Então, hoje a gente tem, né, já teve casos no passado, lá em 2016, em outros países, e hoje essa síndrome respiratória, ela está inclusa aqui nos casos de obrigação de notificação. Então, tanto o município, quanto o Estado, quanto o Ministério da Saúde, precisam ter acesso a essas informações, né, esses casos precisam ser notificados, tá? Tranquilo, gente? De boa. Deixa eu ver o da Sandra aqui. Sandra, como o controle epidemiológico consegue identificar a eficácia da vacina e qual o período da imunização? Tu lembra que eu abordei ali agora há pouco os subsistemas, né? Dentro daqueles subsistemas, a gente tem o sistema de inteligência. Então, o entendimento é que a vigilância epidemiológica busque informações científicas que embasem a eficácia dessa vacina. Aí a gente precisa conhecer os estudos que são feitos em relação a essa vacina, né? Por exemplo, eu lembro que a prefeitura, o Butantan e o governo do estado de São Paulo, quando foram anunciar a eficácia da Coronavac, que beirava ali uns 60%, eles fizeram toda uma apresentação sobre o processo desse estudo clínico, de como que foi feita essa aplicação, qual foi o N, né, qual que foi a amostra desse estudo, quantas pessoas participaram desse estudo. Lá na frente, em Epidemiologia 2, a gente vai ver tipos de estudos epidemiológicos. E aí a gente vai ver o que são estudos randomizados, clínicos, caso-controle. São vários tipos de estudos que você consegue fazer essa abordagem, né, de tentar identificar. Não sei se tu conseguiu entender, assim, mais ou menos. Então, a vigilância epidemiológica se alimenta desses estudos científicos
para tentar verificar essas informações, inclusive eficácia de vacina, né, que é um dos pontos só que estão dentro de toda essa tarefa aí do setor, né? E por que isso tem a ver com gestão, né, gente? As vacinas mais eficazes ou que tenham um processo de eficiência melhor, elas vão ter um custo X. As outras vacinas vão ter um custo Y. Qual que é a vacina que eu devo comprar, né? O gestor vai ter que tomar essa decisão, seja ele público ou privado, na hora de fazer a compra dessa dose também. E aí eu tenho uma vacina que tem uma eficácia menor, e se eu tiver essas duas vacinas ali, qual que eu devo comprar, né? A gente tem visto aí como é que funciona no Brasil, né? Quem tem acompanhado a CPI da pandemia, quem tem acompanhado os processos dentro do Ministério da Saúde, tem visto que a gente tem processos ali de compra, tem intermediários, tem toda uma questão que envolve todo esse arcabouço complexo aí de negociações, porque envolve muito dinheiro, né? Uma dose aí de 5, 10, 15 dólares, imagina, para 100, 200 milhões de habitantes, a gente faz a conta, é na casa dos bilhões aí de reais de compra de medicação. E isso não é só para vacina, tá? Vale para tudo, para medicação também, para outras questões. Entendeu? Se não entender, você pode perguntar de novo. Mais ou menos, professor. É porque, assim, ela é um estudo científico, não é uma comprovação. E isso pode mudar ao decorrer do tempo. Que, tipo assim, eu vi umas vacinas que é eficaz 60% na questão do público de jovens. E aí, conforme foi passando o tempo, já foram vendo que não tinha essa eficácia. Então, assim, esses estudos de alimentação de sistema, ele vai mudando conforme é o andamento digamos, da pandemia, é isso? Sim, por exemplo, a Pfizer, acho que ontem ou hoje, anunciou um aumento de eficácia caso seja aplicada uma terceira dose, tá? Eles conseguiram identificar isso agora, que eles conseguiram aplicar essa terceira dose nesse estudo, conseguiram ampliar talvez a amostra de pessoas que fizeram parte do estudo, e eles chegaram a uma eficácia muito maior se for aplicada uma terceira dose, tá? É que a Covid é um caso muito específico de uma doença que ninguém tinha conhecimento nenhum, então o estudo partiu praticamente do zero, né? A gente teve aí um processo de vacinação com 1, 2 anos, né? A última vacina que foi criada e registrada e protocolada, ela teve, acho que 5, 6, 7 anos para entrar em aplicação no indivíduo. Agora só não lembro qual foi. Então, é um processo, sim, em andamento, né? Até porque não se sabe, né? Por exemplo, uma pesquisa com 2, 3, 4 mil pessoas é diferente de uma pesquisa que tu vai fazer, por mais que seja uma amostra grande, 4 mil pessoas, do que você fazer outros tipos de intervenção. A própria Coronavac, eu estou dando só esse exemplo, ela fez aplicações de estudo em um município inteiro, o município de São Paulo, todo ele foi vacinado justamente para tentar tirar essas informações. E isso que tu falou, ela tem uma eficácia diferente para grupos de pessoa, né? Para jovens, para crianças. A gente teve uma polêmica também na questão das gestantes. Tudo isso, com o tempo, vai passando por atualizações, né? Realmente é assim mesmo. Beleza? Seria tão mais fácil, né? Se você fizesse a aplicação e, não, chegou a 100% e pronto, cura, né? Diga. Eu tive Covid, né, e passei muito mal mesmo. E eu não lembro de eu ter visto, assim, que eu acompanho bastante a questão do Covid, mas, assim, na questão dos estudos e tudo mais, como é um vírus novo. Pode acontecer do vírus estar incubado no corpo da pessoa, tipo, 10, 12 dias, e só depois desse período ele manifestar? Porque que eu lembro, assim, as notícias que eu vi, quando a pessoa que vai desenvolver os sintomas tem contato com o vírus, em torno de 3 a 4 dias já manifesta ali, né, a pessoa vai realmente desenvolver. Aí passou desse período, a pessoa é assintomático. Eu tenho, assim, essa dúvida, eu não sei se o professor sabe, né, melhor sobre Não isso. sei te responder, tá? Ainda mais que é uma questão bem clínica, né? Desse período de incubação, se as manifestações podem ocorrer de forma diferente por indivíduo, se uma cepa, essa cepa delta aí que o pessoal está falando agora, que era indiana, ela ocorre um processo de infecção diferente, né? Se manifestou diferente em você, se é um caso isolado, se não é, eu realmente não sei se isso muda, Sandra. Até porque tu também não sabe, né? Tu desconfia, né? Tu desconfia
que o teu processo foi mais longo, isso? É que, assim, na verdade, aqui no meu meio, né, dos familiares, eu peguei e, pelo exame do meu esposo, deu que a gente teve a variante B. Uhum. Se eu não me engano, ali da Grã-Bretanha, não sei. E aí pegou todo mundo aqui, meu esposo, minha sogra, meu sogro. Só que a avó, a mãe do meu sogro, ela demorou uns 10 dias para manifestar, então ela acredita que possa ter tido esse contágio com a gente, só que ela foi para São Paulo, ficou em São Paulo uma semana e pouco, e depois desse período de uns 12 dias que foi manifestar, assim, ela inclusive foi internada, teve 50% do pulmão comprometido, e até outro dia, conversando com ela, eu fiquei assim na dúvida. Eu falei, mas não é possível que o vírus ia ficar tipo 12 dias incubado no corpo dela, sendo uma pessoa idosa, tendo diabetes, complicações, né, comorbidades. Ia demorar tanto tempo para, assim, ela chegar a ficar bem mal. Eu, como assim, não tenho nenhuma comorbidade, nunca tive nenhum problema de saúde. Pelo contrário, sempre tive uma alimentação saudável, praticava exercício físico. Fiquei, assim, bem, assim, de todos eles, fora a avó que ficou internada, eu tive crise respiratória, muita falta de ar, muita febre, foi o que mais foi complicado para mim, né? E os outros sintomas mais leves, assim. Então, por isso que eu falei, eu acho eu acho meio que improvável, né? Essa é a minha dúvida, dela ter pego aqui, né? E só que isso até agora não tem uma explicação assim, pode ter sido, pode não, né, professor, como É, vírus novo, mas eu nunca ouvi falar desse tipo, assim, que uma pessoa com comorbidade fica com o vírus tanto tempo no corpo para depois manifestar. pois é aquilo, né, a gente volta para a conversa de a gente não saber, porque pode ser, né, pode ser um caso isolado, pode ser uma característica específica e ela pode ter, como é uma contaminação coletiva, né, ela pode ter acontecido em outro ambiente, é muito difícil, né. Eu ouço, o pessoal tem um termo, assim, que ele até é um pouco meio depreciativo, assim, chocante, mas a gente fala, né, a roleta russa biológica da vida, né, porque às vezes as pessoas com características parecidas, morando no mesmo ambiente, e tem um processo totalmente diferente, né, a doença atinge de forma diferente. Essas questões clínicas fogem da nossa alçada e a compreensão é difícil mesmo, porque tu chega, poxa, comigo deu, comigo não deu, né, vou trazer meu caso particular da minha família aqui, eu perdi uma boa parte da minha família, perdi minha avó, perdi meu tio, minha mãe ficou internada também, né? E aí você vai ver minha mãe e meu tio, um ano de diferença de idade entre os dois, o mesmo porte físico, várias questões parecidas, e ela se recuperou e ele não. Então, são questões que ainda a gente não sabe, né? Tenho certeza que a ciência, a investigação, vão trazer essas questões à tona. Mas aí eu já coloco também a questão da gripe, ó. A gripe, ela é estudada há quantos anos? E ainda a gente não tem um nível de entendimento e aprofundamento sobre a gripe também. Tem tudo isso, sabe? É muito complexo, é complexo demais essas questões. E o que a gente pode fazer a nível de prevenção e essas outras questões é o que a gente tem visto aí. Mas, assim, Sandra, essa questão da vacina ali, que é o foco da tua pergunta, eu acho que é um ponto bem importante, né? Porque as pessoas, elas pensam assim, eu vi muito isso compartilhado. Ah, 50%, a vacina tem 50%. Quando você pega isso individualmente, para uma pessoa que não entende, ela vai dizer, nossa, 50%, então eu tenho 50% de chance de morrer, ou algo nesse sentido, né? É um nível de ignorância que a gente não pode aceitar que a pessoa comece a compartilhar esse tipo de informação, porque não é verdade. Primeiro que se fosse 50-50 individualmente, né, e a gente está falando de uma questão coletiva, já não seria verdade, porque aí é 50% a nível de proteção, e pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Quando a gente transforma isso em coletivo, se a gente for falar de 50% de imunização de um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, a gente está falando de 100 milhões de habitantes. É uma baita diferença. E aí você diminui com isso o nível de letalidade da doença, de morbidade. Então são várias as questões. Reduz a chance de novas cepas, né? Vocês lembram que o nosso governo federal, no nível inicial da doença, defendeu aquela tal contaminação de rebanho, né? Isso aí poderia produzir cada vez mais cepas da doença, mais letais, ou algo nesse sentido. Pode ser que não e pode ser que sim. Né? Então é um perigo, é tudo muito incerto, né? A Sandra colocou ali, tudo incerto, né? É muito incerto, né?
Vi ontem também, ó, os Estados Unidos já está fazendo novos protocolos para o pessoal que tomou primeira e segunda dose voltar a utilizar máscara, porque através dali do experimento deles, eles estão vendo que isso vai ter que voltar a acontecer. Então, né, a gente está num processo ainda em execução, né, é muito difícil tirar alguma certeza de tudo isso, né. Professor, e também assim, ó, eu vi hoje no jornal, eu não sei se é uma informação certa, ou não lembro se é jornal ou rádio, mas lá na cidade onde está tendo os Jogos Olímpicos, tem um alerta lá, né, emergência, né, o povo na rua, tudo, e tipo assim, eles, eu acredito que tem esse controle epidemiológico, eles poderiam prever isso aí, que como é que estava a demanda lá, porque querendo ou não, tem muitas pessoas brasileiros lá correndo isso, pegar novas variantes, novas contaminações, o vírus é mutante, e isso acaba trazendo tudo para o Brasil de novo, né? Fiquei bem preocupada com essa situação, porque não adianta a gente estar vacinando, uma vacina foi desenvolvida para o primeiro vírus, mas e as variantes, as mutações, vai ter que desenvolver novas vacinas, novas tecnologias, não sei, é um futuro, a gente tem um futuro livre, vamos dizer assim, de máscara, bem incerto. Viu, Sandra, tu colocou uma ótima abordagem e a Melanie corroborou ali com uma coisa que eu já ia dizer. Já são 3 mil casos relacionados diretamente com a Olimpíada, né? Eu acho que mais do que a preocupação, se vocês ainda tiverem algum negacionista no sentido dentro da família que diga assim, o distanciamento funcional não funciona, né? O distanciamento social não funciona. A Olimpíada é um grande exemplo que a gente pode visualizar na prática o que acontece quando não há distanciamento. O Japão é um país que tem exemplo de controle de epidemias, de pandemias, eles já passaram por essas situações outras vezes, mas mesmo quando há um controle efetivo, quando há rigor, quando há falta de distanciamento, quando há uma população que acaba interagindo mesmo com cuidado, o aumento dos casos são exponenciais, tá? Não estou dizendo que no Brasil seria fácil fazer isolamento de todo mundo, a gente tem uma questão social, econômica aqui que é diferente, mas a Olimpíada é um exemplo disso, inicial disso que você está dizendo, de que, ó, onde não há isolamento, afastamento social, né, a gente tem aumento de casos, tá lá, tá bem claro. Eu também vi essa informação hoje, Melanie, são 3 mil novos casos, né, então é um dado que preocupa, e aí corrobora com isso que tu acabou de falar. Tu imagina que se tenha uma circulação de uma nova cepa lá, alguma cepa que por algum motivo essas vacinas não tenham eficácia contra ela, uma cepa mais letal, tudo isso pode acontecer. Aqui não é ser negativo, né? Mas é entender isso, entender que isso acontece. Eu lembro que lá no começo do semestre, eu compartilhei com vocês um livrinho que estava na promoção, lembra? Que acho que estava R$10, eu até esqueci o nome dele agora. E esse livrinho ele foi lançado antes da pandemia, e eles justamente já previam essas condições, porque o pessoal que estuda isso, né, dentro dessas agências de vigilância e de doenças infecciosas, eles já previam que isso poderia acontecer por N fatores, né, por várias questões também, tá? Vamos dar continuidade, depois a gente vai conversando mais um pouco. Então, né, se cria esses mecanismos de detecção, e a gente tem, através desses mecanismos, e aí pode ser identificado de certa forma, ou de algumas formas, né, e ele dá um exemplo aqui, por exemplo, quando há participação coletiva de outras áreas, né, e ele cita aqui a detecção de casos de febre amarela, quando há óbitos em macacos, né, acho que isso é uma coisa que também na notícia vocês veem, assim, morreu um macaco, então já fica um alerta para vigilância, para se possa existir casos ali de febre amarela na questão silvestre ali também, não significa necessariamente que seja, mas é um exemplo de um alerta de como isso pode ser identificado através, né, não só dos profissionais da saúde, mas de outros profissionais que possam estar envolvidos nesse processo. Aqui onde eu moro, aqui na Enseada, não sei se todo mundo conhece aqui, mas a gente tem um morro lá na ponta do Mirante, e lá sempre teve muito macaco, né? A gente sempre teve muito macaco lá naquela região, e eles estavam tendo uma reprodução descontrolada, estava tendo cada vez mais, por quê? Porque eles chegavam cada vez mais próximo da civilização, digamos assim, as pessoas dando alimento, obviamente, onde se tem maior quantidade de alimento, tem maior reprodução, né? Então, a quantidade estava descontrolada, e aí tinha o risco
de doenças, né, infecciosas e de outros tipos de doenças em relação a esses macacos. E aí eu conversando com uma menina que é bióloga aqui, eles fizeram fazer um trabalho ali de castração dos machos, de levar esses animais para uma outra região, porque não estava se tornando um processo que poderiam surgir problemas, né? Isso é um exemplo do que pode acontecer de vigilância, não especificamente num órgão de vigilância. Né? Nesse caso aqui era o pessoal de biologia da universidade que identificou e tudo mais, e fizeram um trabalho em cima disso, tá? É só um dos exemplos de como isso pode também ser identificado. E aí vem, né, a outra questão, que a partir do momento que eu faço toda essa investigação, eu preciso de uma fonte de dados, um processo de fonte de dados, e a tecnologia vem aí para auxiliar essa questão, né, de a gente armazenar essas informações, e vocês já viram lá quando a gente fala de registro de óbitos, quando a gente fala de outras questões, como é importante esses registros e como é importante esses registros tentarem ser ou ser mais precisos possíveis, né, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de fazer uma análise. E aí a gente tem órgãos que são responsáveis por isso, a nível mundial, a nível estadual, né, a nível federal, e algumas agências também que identificam essas questões. Eu não está aqui no material especificamente, está num outro capítulo do livro, mas eu vou comentar com vocês porque é bem legal também. O Google fez uma pesquisa, né, e vocês sabem, né, que esse aparelhinho aqui, esse maldito aparelhinho, ele sabe tudo sobre a nossa vida, né? E eles fizeram uma relação correlacional num estudo, apontando que toda vez que um indivíduo pesquisa alguma coisa relacionada a alguma doença no Google, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, o que é gripe? Sintomas da gripe. Né? Especificamente, há uma correlação com os casos da doença. Tá? Isso pode parecer meio óbvio, né? A pessoa está pesquisando sobre uma doença, provavelmente ela tem uma doença. Mas eles realmente conseguiram correlacionar isso. Então, quando a pessoa, numa determinada região, pesquisa muito sobre gripe, é correlacional, não é nem provável, né? Pode-se afirmar estatisticamente que é grande a probabilidade de que realmente tenha casos de gripe lá. Então, a pessoa, numa região, pesquisa muito sobre dengue, né? Várias pessoas pesquisam muito sobre dengue. Então, existe lá a probabilidade alta, altíssima, de que tenham muitos casos de dengue naquela região. Então, isso é uma forma da tecnologia vir a favor da vigilância, né? O Google, ele gera indicadores, né? Aí tem as próprias ferramentas do Google, né? Tu viu ali que tem, né? O próprio material fala isso ali. Tem uma ferramenta do Google que faz esse sistema de notificação, de identificar surtos, doenças e outros agravos de notificação ali, nesse sentido. Eu acho isso muito legal, porque é um exemplo, né, de como isso pode ser, pode auxiliar, principalmente, Eduardo, em lugares que não tenham um sistema de registro completo, né? O Brasil, apesar dos problemas, é um país que tem um modelo de excelência porque tem um sistema único de saúde que atinge a população como um todo, então consegue mais informações. Tem países que não têm isso, mas tem celular, tem internet. Então, a partir do momento que tu usa isso a teu favor, eu acho que a gente consegue, um sistema de vigilância melhor, né, que consegue identificar isso também. E ali no livro ele fala de alguns outros exemplos, que existe uma ferramenta canadense ali que faz identificação de casos. A OMS tá aqui, ó. Abriu aí para vocês? Sim, aqui abriu. A própria OMS, ó, dentro de algumas questões aqui, ela tem alertas, né, de surtos de doenças que podem estar acontecendo no mundo. Tem um capítulo que trata aqui. Se eu não achar aqui, depois a gente vê. Mas tem um capítulo que trata sobre novos casos e epidemias que podem estar acontecendo. Eu não lembro onde é que tá, gente, mas é legal porque, por exemplo, o último que eles identificaram são os casos relacionados a problemas pulmonares devido ao uso desse... O pessoal mais jovem me ajuda aí, o pessoal tá fumando um negócio eletrônico aí, que eu não lembro o nome. Vapor, alguma coisa assim, né? É o vape. Isso, então eles estão monitorando isso já porque eles identificaram um acentuado nível de problemas pulmonares e tem essa percepção de que isso pode estar acontecendo relacionado à utilização desse aparelho aí, tá? Depois eu mando o link para vocês se eu achar, eu não lembro onde é que eu estava olhando isso, mas é um exemplo que eles conseguiram, através de notificação de casos, identificar que isso pode estar acontecendo, tá? Se vocês entrarem no site da OMS aí, ele tiver em inglês, é só clicar lá em cima, lá e traduzir, tá? Ele fica em português e vocês conseguem vendo isso aí. Então, tem esses órgãos a nível, né, mundial, né, e tem os órgãos especificamente de cada país. O Brasil também tem um sistema
um centro de informações, né, de estratégias em vigilância em saúde. Então, a gente tem esses órgãos que são responsáveis por estar atuando nesse sentido. Os municípios, né, aí não são todos, mas alguns municípios... Aí esse é um grande problema do país, né, os municípios mais bem estruturados, com uma renda maior, conseguem ter um controle maior, e os municípios com um problema nesse sentido, até de alocação de funcionários, de recursos e tudo mais, não conseguem ter essa questão. Aí, nesse sentido, também existe uma notificação internacional de doenças, a nacional eu já mostrei, né, através ali daquela portaria que a gente notifica as doenças, e tem a lista internacional também. A lista internacional aqui do livro, ela está desatualizada, tá? Essa lista aqui é até 2014, se não me engano, ou 2009. E aí tinham algumas doenças que eram obrigatoriedade de você fazer uma notificação, de você informar o caso, que era varíola, poliomielite, influenza, síndrome respiratória aguda pelo coronavírus, também já estava aqui, né, mas não essa de agora, não esse corona de agora. Outras também, cólera, peste, febres hemorrágicas, e essa lista aumentou também, se vocês jogarem no Google ali, vão ver que a lista é maior hoje em dia, justamente na tentativa de tentar antecipar tendências e não transformar surtos em outros grandes problemas, né? Bom, aí para finalizar essa parte, para finalizar esse processo, né, a gente tem a investigação epidemiológica em si. Estou torcendo muito que a gente consiga voltar, pelo menos no final do próximo semestre, para que a gente acompanhe um processo de investigação, né, que vá alguém da vigilância lá explicar isso para vocês, e que, se possível, a gente vá ver como isso é no dia a dia, né, de uma investigação, que eu acho que seria bem legal. Eu já vi isso acontecendo, já participei uma vez, e é bem interessante verificar a ficha, quais são as questões ali que são abordadas na tentativa de investigar o caso. E essa investigação, né, ela pode ser dividida em várias formas, né, uma pesquisa clínica, né, para tentar identificar o patógeno ou do que se trata, e a pesquisa de campo, que é justamente, lembra que Joe Snow fez lá? Foi lá, pegou uma prancheta e foi lá, onde se identificavam os casos, tentar fazer uma investigação descritiva ali do que acontecia, né, quem, quando, onde, por quê, o que aconteceu, né, para ter os casos envolvendo aquela região ali, na tentativa de tentar encerrar esse processo, né, esse processo epidemiológico aí. Então, tá, né, aí depois de tudo isso, quando isso acontece, você precisa alimentar um banco de dados e consolidar e analisar esses dados, né, como qualquer outra pesquisa. Fez a investigação, consolida os dados e analisa os dados. E esses dados são analisados, são lançados dentro de sistemas de informação, que são esses sistemas que a gente vai ver também no próximo semestre, que atuam nesse sentido. E o Brasil tem vários sistemas, tá? A gente tem um sistema bem, não diria 100% eficiente, mas porque eles não são interligados ainda, esse processo está acontecendo agora, mas a gente tem um sistema de agravo de notificação, a gente tem um sistema sobre mortalidade, a gente tem um sistema sobre a política nacional de imunização, nós temos vários sistemas que podem estar colaborando aí com as informações, não só de alimentação, mas também para que os gestores tomem alguma atitude com base nessas informações, tá? Eu não vou abordar essa outra parte aqui que fala sobre medidas de intervenção e tudo mais, porque ela é sempre baseada em algum documento norteador. Ele fala também sobre aspectos éticos na pesquisa, né, porque isso aqui é engraçado. Se vocês, pessoal, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, né, vocês forem fazer uma entrevista com seres humanos, tá? Vocês precisam passar por um comitê de ética, não sei se vocês já sabem disso. A Andréa deve ter comentado isso com vocês, né? Eu vou fazer um questionário aplicado na rua com as pessoas, perguntando o que elas acham sobre o sistema de saúde no Brasil. Vocês vão precisar passar por um comitê de ética, né, de pesquisa em humanos, para ver se ele autoriza essa pesquisa de vocês. A gente utiliza uma plataforma chamada Plataforma Brasil, e lá vocês vão descrever o projeto de vocês, vão pedir essa autorização. A grande questão dentro da vigilância epidemiológica é que há um debate de que se a vigilância epidemiológica também não deveria passar por esse processo em todo momento, porque a vigilância epidemiológica tem outras prerrogativas, então ele pode chegar na casa da pessoa e perguntar, né, idade, sexo, qual é a suspeita, qual que é o caso, né, uma análise clínica do que acontece. Então, você traz à tona questões pessoais do indivíduo sem passar por esse processo, sem ser uma pesquisa, né? Então, essa abordagem também é discutida, se deveria ser assim, se deveria ser diferente. Imagina, né, eu estou em casa e eu tenho uma suspeita de uma doença sexualmente transmissível. Então, vem lá um investigador perguntar, fazer uma análise ali do caso, através de um protocolo, e ele vai fazer perguntas íntimas para mim, né?
E esse protocolo pode não ter passado por um rigor metodológico nessas questões. O tratamento dessas informações eu não sei para onde vai, né? Então é uma questão também complicada na hora de quem está respondendo aí. Eu acho que quem está respondendo vai responder na melhor das intenções, né? Mas essas informações para o município, para o estado e para o governo, como é que eles são tratados, né? Essa é uma questão importante também. Essa parte de avaliação dos sistemas de vigilância, isso aí vocês podem ler, né? Ele tem um passo a passo ali, ele fala que um modelo de avaliação ele tem que contar com alguns atributos, né? Isso tudo é bem organizado, e aí a gente só pode se questionar se isso é feito ou não na prática, né? Se isso acontece dentro da prática dessas relações. Aí essas vigilâncias, né, pessoal, elas também são traduzidas em algumas questões específicas. A gente tem vigilâncias relacionadas às doenças emergentes ou reemergentes, né, doenças que emergem, que talvez são novas ou não são, doenças que são reemergentes, que já aconteceram e reaparecem, né, com maior ou menor incidência. A gente tem também a investigação específica de alguns surtos e epidemias que podem estar sendo concentrados em algumas regiões. Então, tudo isso pode ser investigado e aqui no material ele aponta casos específicos, conta alguns casos que podem estar acontecendo nesse sentido. E, por fim, para finalizar, ele trata sobre os casos de doenças crônicas, né? Por quê, gente? Por que tem essa mudança, tá? Existe um termo chamado transição epidemiológica. Veja se vocês conseguem entender. Essa é uma boa questão para cair na prova. Antigamente, o que acontecia? A gente tinha uma quantidade de doenças infecciosas maiores, indivíduos suscetíveis, né, porque não existia um processo de vacinação, não existia outras formas de investigação, então as pessoas morriam muito mais de doenças infecciosas, principalmente no mundo todo, né? Isso acontecia de forma geral no mundo todo. Então, a gente tinha uma expectativa de vida menor, 40, 30, 50 anos de idade, e a partir do momento que há uma evolução científica, vão se descobrindo novas vacinas, né? A vacina lá, retirada da questão da vaca, outras questões que envolveram aí, a gente começa a ter uma população adoecendo menos de doença infecciosa, a própria proteção, né, do indivíduo, e com isso a gente tem uma expectativa de vida maior, 50, 60, uma taxa etária que vai subindo, e ao invés de morte por doenças infecciosas, a gente tem morte por outras causas, né? Hoje no Brasil, né, alguém vai ficar responsável o semestre que vem por investigar o sistema de mortalidade, vão verificar quais são as principais causas de mortes no país, e a gente vai ter lá na base não somente, né, doenças infecciosas, a gente vai ter doenças coronárias, né, muita questão relacionada a problema cardíaco, a gente vai ter questões de doenças relacionadas com a obesidade também, que se acentuam, né, doenças relacionadas com o tabagismo. No Brasil, a gente tem uma epidemiologia do crime, né, a gente tem uma quantidade absurda de homicídios, então tudo isso passou por um processo de transição epidemiológica. Ah, mas todos os países são assim? Os países economicamente mais favorecidos, sim. Mas eu mesmo já citei o caso da África, onde ainda a gente tem as doenças infecciosas como um grande problema epidemiológico, um grande problema de causas-morte, né, de causas de morte, e um grande problema nesse sentido. Ele não passou por essa transição epidemiológica, né? Então, tem esses pontos aí também que são importantes de serem relembrados e estarem nesse sentido. Deixa eu ver aqui, eu acho que acabou, não vou mais ficar prolongando muito para não ficar muita coisa também. Aí ele fala, né, sobre quais são as questões que envolvem aí as doenças crônicas, né, as doenças não transmissíveis, né, que é esse termo que é utilizado, e qual a melhor forma de estar promovendo saúde e essas questões nas doenças não transmissíveis, tá? Aí eu deixei aqui em cima, só para vocês entenderem, antes da gente ver a notificação, como que basicamente a gente pode ver isso dentro da estrutura do Estado, né? No Brasil, a gente tem, então, o Ministério da Saúde, e dentro do Ministério da Saúde a gente tem uma secretaria que trata sobre vigilância em saúde. Então está aqui, essa secretaria é responsável por isso, e aí ele tem, né, quais são os objetivos, o que ela faz e tudo mais. E em Santa Catarina, né, em Santa Catarina a gente tem uma diretoria
de vigilância epidemiológica, a gente tem uma superintendência de vigilância epidemiológica, que também atua com a questão da vigilância epidemiológica como um todo, tá? Quando vocês forem entrar, por exemplo, aqui em sistemas de informação, vocês vão ver que são os sistemas de informação nacionais também, que é o que a gente vai ver semestre que vem. E nos municípios? Aí depende também da estrutura dos municípios, né? Joinville tem, dentro de uma estrutura organizacional, dentro da Secretaria de Saúde, a vigilância epidemiológica, né? Então faz esse bom papel, as divulgações são diárias, e a gente tem várias informações dentro do site sobre as questões de vigilância epidemiológica. E essas informações podem ser disponíveis como? Através de um boletim, né? E esse boletim, por exemplo, no caso do Brasil, vocês acessem lá dentro do Ministério da Saúde e você tem lá acesso aos boletins de vigilância epidemiológica. Vou mostrar o último aqui, ó, o boletim 35, especificamente sobre o coronavírus. Então, basicamente, como boletim, é um relatório, né? Ele traz as informações por semana epidemiológica, da onde são retiradas essas informações. Aqui ele fala, ó, semana epidemiológica 41, de 4/10 a 10/10 de 2020, só esse caso aqui, tá? E aí você tem um cenário, tem um gráfico, ele faz o acompanhamento, e aí tem as metodologias específicas desse relatório de vigilância epidemiológica, né? Cada ente, cada órgão atua num sentido. É um documento completo, né, e complexo, que traz essas informações aí sobre as questões de vigilância epidemiológica e em saúde. Aí, para finalizar, gente, para não me estender mais, lá no anexo 2, está lá no livro, ele mostra como funciona um fluxograma como se deve se agir em casos de doenças identificadas, quais os protocolos a serem utilizados, o impacto desse evento sobre a saúde pública, né? Se for grave, eu devo agir de uma forma, se não for grave, eu devo agir de outra forma. Depois, esse evento ele é incomum, ele é inesperado, e aí a gente pode imaginar, por exemplo, isso quando surgiu o coronavírus, né? Ele é inesperado, sim, então o evento deve ser notificado a uma Organização Mundial Internacional de Saúde, aí, ou não é, e aí o protocolo é outro. Para cada passo aqui, né, há um modelo do que pode ser feito em relação a isso, tá? Como eu falei para vocês no começo, a complexidade desse tema, e a gente vê isso de forma teórica inicial, eu acho que vai ficar muito mais fácil quando, no semestre que vem, a gente acessar os sistemas de informação em saúde, acessar os determinantes, desculpa, os indicadores, né, todos esses pontos, vai ficar muito mais claro isso que eu estou falando para vocês. Principalmente, casos de homicídio no Brasil, aí eu vou lá, entro no sistema e consigo fazer toda uma classificação por idade, por sexo, por região, por várias informações ali, onde a gente pode estar entendendo, né, um processo de como isso acontece. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Esse teste do Covid também não são 100%. Sandra, esses testes ele também não são, né? Eles têm um nível de efetividade. E também a gente tem que lembrar que muitos testes na área da saúde, de análises clínicas, de análise laboratorial, desculpa, é um ser humano que opera o sistema, né? Apesar de ter uma máquina lá, a contagem às vezes é visual, né? A observação, o laboratório de microbiologia, tudo isso que envolve ali, tem um operador ali, um farmacêutico, um biomédico, um biólogo, então também tem essas questões para além dos exames, né? Tem os exames ali. E tem país que compra exame que não funciona, né? Não sei se vocês viram, tem um país chamado Brasil. Nesse país também foram comprados aí alguns testes que não funcionavam ou que já estavam com a validade vencida. Então, várias as questões aí podem prejudicar aí nessa identificação dos casos, né? Tem tudo isso também. Beleza? Ô, Carol, tu perguntou da prova ali, né? Na verdade, a prova é semana que vem, tá? Mas eu deixei bem claro que são só 10 questões objetivas, mas antes de disponibilizar a prova, eu vou gravar um videozinho, vou explicar cada questão, como funciona, o que eu quero de vocês. Não é decorar, tá? Não é decoreba, é pensar, e eu vou mostrar ali na hora, acesse um relatório ali de vigilância epidemiológica, e aí retire uma informação e tal. Tá? Vai ser objetiva. Não, tá lá no plano de ensino, tá? Nossa última avaliação ou seria dissertativa ou objetiva, eu não mudei nada, tá? Eu tô cumprindo todo o plano de ensino desde o começo ali, e a última avaliação é objetiva, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário?
Valeu pela interação, Sandra. Essa turma, eu converso tão pouco com vocês e é bom quando alguém, pelo menos, se dispõe aí a trazer uns exemplos práticos para a gente debater. Fechou, gente? Tranquilo? Então tá, gente. Eu desejo Tranquilo, vocês aí. professor. Boa noite, gente. Ó, quem apareceu, ó, no final da aula. Me perdoem porque eu cheguei atrasado no trabalho, mas saudade de todos. E é isso, tá Então bom? tá. Vai ficar gravado, né, Denise? Depois tu assiste Sim, lá. Dá para colocar na velocidade 2, né? E aí tá passa mais certo. rápido. Então tá bom, grande abraço. Tchau, tchau. Gente, me despeço de vocês, então. Boa noite. Semana que vem a prova na terça e quarta-feira, normalmente eu dou 2 dias, tá? Mas a prova é rápida, não é demorada. Ah, e tem um pedido que eu quero fazer para vocês antes que eu esqueça. A prova é individual, tá? Existe a possibilidade de estar compartilhando a resposta? Existe. Vocês são adultos e fazem o que vocês acharem bem melhor, eu não vou ficar controlando isso. Mas eu gostaria de pedir e deixar registrado vocês, alunos de ensino superior de uma instituição pública de qualidade que foi eleito o melhor instituto do Brasil, não passem as questões para os colegas. É uma prova individual, é para medir o conhecimento de vocês, tá? E vocês não vão estar colaborando com o colega passando as respostas. Muito pelo contrário, vão estar prejudicando ele e a sociedade, né? Porque o indivíduo que não sabe se acostuma com isso e vai sempre acreditar no que os outros falam. A prova não vai ser difícil, prometo, mas eu fico essa condição aí. Não passe as questões para os demais, tá bom? Fechou? Combinado? Também não disse que vão ser iguais, tá? Só estou dando uma questão aí. Tá bom, Sandra, não vai precisar pensar muito. Só um pouquinho. Fechou? Boa noite, então. Desejo boa sorte na caminhada de vocês. Provavelmente todo mundo que está aqui, a gente vai se ver semestre que vem, porque a ampla maioria aqui fez todas as atividades. E eu também vou reconhecer aqueles alunos que fizeram todas as atividades participativas, né? Vai ter um reconhecimento aí na hora da avaliação final, da nota final também. Boa semana, bom final de semana. Eu esqueci de perguntar uma coisa. Diga, aproveite. Aquela avaliação 3 que a gente tinha que fazer, um infográfico. Eu só não comentou sobre ela? Desculpa, não entendi, Carolina. Você chegou a comentar sobre ela? O que você Não, achou? eu tenho que só corrigir ela, tá? Eu vi que ela ficou pronta lá. Eu comentei e como ela já vale para dentro de vigilância epidemiológica, fiz uma comparação ali. Mas eu provavelmente até semana que vem tá tudo corrigido, tá? Semana que vem eu quero já colocar no grupo lá os aprovados todos, né? E já liberar vocês aí para ficar com uma semaninha mais de férias aí também. Mas eu ainda não corrigi, eu estou em banca a semana inteira, são 10 bancas de contratação de professor substituto. E tenho banca de concurso amanhã também, de manhã, um aluno meu aí tá fazendo. Tá bom? É que eu queria saber que o senhor tinha achado se tava bom o trabalho ou não. Tu vai saber. Se eu não corrigir esse final de semana, até terça ou quarta, as notas estão lá. Beleza? Obrigada, professor. Vamos sentir saudade do senhor. Tá bom, tchau. Nos vemos semestre que vem. Eu espero, tá, Sandra? Vamos ver se vai ter alguém aí que vai... A gente se despede e fica aberto a câmera aí. Fica aberto. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, boa noite. Valeu, Eduardo. Obrigado.